Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o professor Sérgio, estou aqui na entrada da aldeia de Carapicuíba, fazendo essa filmagem para a conclusão do curso de itinerários formativos, cujo tema é a cultura e seus sentidos. A aldeia de Carapicuíba é considerada patrimônio histórico nacional. Ela foi tombada pelo IPHAN, escrito com IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a aldeia integra aí esse instituto como representação de um patrimônio material. O IPHAN foi criado em 1937 e a aldeia foi tombada em 1940, Ela rapidamente foi reconhecida como um patrimônio histórico, artístico e nacional. A gente tem aqui, como vocês podem ver, algumas casas, algumas casinhas. Vou dar uma volta aqui no vídeo. Algumas casinhas que datam de 1580. E aqui no centro do pátio, vou me afastar um pouco até o cruzeiro que está aqui à frente, a gente tem a igreja, que era o ponto principal, ponto de adoração, ponto de fé, a representação mais, digamos assim, importante do catolicismo. A aldeia foi fundada pelos jesuítas. Os jesuítas chegaram no Brasil em 1549 e fundaram a aldeia em 1580. Ela integra um total de 12 aldeias semelhantes a essa, mas a aldeia de Carapicuíba é a única que se manteve de pé. O que é o IPHAN? O IPHAN é um instituto que faz o tombamento dos patrimônios considerados importantes para a nação. Ou seja, o tombamento consiste num processo administrativo que visa a preservação do bem. A preservação que caracteriza aí a impossibilidade de alteração da construção, ou da destruição da construção, porque ela representa um passado histórico importantíssimo, representa um momento da nossa cultura e, portanto, faz todo sentido que a gente preserve. Como vocês podem perceber, ela não é, como muita gente pensa, uma representação da cultura indígena. Ela é mais uma representação da cultura europeia, porque senão teríamos aqui uma oca, teríamos aqui ainda grupos indígenas, e não temos mais isso. Infelizmente, esses grupos desapareceram. O que ficou aqui foi mesmo esse patrimônio, que é uma representação do poderio europeu do contexto. Os jesuítas fizeram uma grande obra, não só no Brasil, mas também em outras nações, uma grande obra de alfabetização. São reconhecidos hoje como os primeiros grandes alfabetizadores da história. E construíram essa aldeia, bem como as outras 11, com o intuito de proteger o Instituto de Teologia de São Bento, que está bem afastado daqui, mas que naquele contexto, enfim, fazia todo sentido haver essa construção da aldeia aqui, para que a preservação do Instituto lá fosse possível. O padre José da Anchieta foi responsável por essa construção e também visava a proteção dos índios e dos padres, que naquele contexto eram muito perseguidos. Por aqui passaram os bandeirantes, por aqui passaram os caçadores de escravos, por aqui passaram os caçadores de índios. Infelizmente a gente sabe que muita coisa ruim foi feita nesse contexto, muita coisa ruim aconteceu nesse período. Mas a gente tem que preservar isso aqui porque ele é um símbolo, um símbolo do nosso princípio, do nosso início. Basta a gente pensar que se essa aldeia é de 1580, ela está há 80 anos daquilo que a gente chama de descobrimento do Brasil. Hoje esse termo já está em desuso, porque a gente sabe que não houve descobrimento de fato, mas quando a gente ouve falar de descobrimento, a gente tem que lembrar desse período, dessa fase dos jesuítas no Brasil
e da importância deles para a criação de novos hábitos, de novos costumes e posteriormente a manutenção desses costumes. Eu não tenho dúvida, né, de que essa construção, de que essa área tem tudo a ver com cultura nacional, tem tudo a ver com os nossos hábitos, com as nossas falas, tem tudo a ver com o nosso conhecimento, né? Nas aulas nós procuramos destacar a importância, por exemplo, do latim para o início da nossa língua, para o início do nosso idioma. E aqui tem muito, né, dessa cultura latina, né? Os jesuítas falavam latim, até hoje a gente tem o Vaticano usando o latim e uma série de outros hábitos que também estão presentes aqui pela cultura indígena propriamente dita. Ali a gente tem a Casa de Cultura, onde há a foto de uma senhora de descendência indígena que, segundo diz a história, viveu por 120 anos, né? A gente sabe que não é tão difícil, para aquele contexto não era uma coisa tão difícil assim. Essas casas são de propriedade particular, né? Elas são tombadas, mas elas têm donos, né? Elas não são, como eu imaginava antigamente, da prefeitura, né? E esse cenário que vocês estão vendo aqui já foi usado em filmes, né? A gente tem o filme do Mazzaropi chamado Casinha Pequenina, que foi utilizado para a realização, que utilizou esse espaço para a realização do enredo, né? Essa área aqui, por exemplo, né, tinha cocheira no contexto do filme, os atores ficaram contracenando aqui, né? Eu me lembro que o Mazzaropi, né, ali nessa região que eu estou mostrando agora, tinha ele representa essa região. Ali tinha um orelhão que não tem mais, mas ele representa essa área, né, no filme Casinha Pequenina, como delegacia. Então, assim, essa é uma área de importância vital para a nossa cultura, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, e muitas produções cinematográficas brasileiras já utilizaram, né, já se utilizaram dela no enredo de seus filmes. Tá bom? Isso que eu queria dizer, né? A nossa cultura está imersa na cultura indígena, na cultura negra, na cultura europeia, e eu entendo que a aldeia de Carapicuíba é a representação máxima disso. Tomara que a gente consiga, né, com o passar dos anos, criar uma geração que dê importância para essa área, porque para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, eu não tenho dúvida de que ela é extremamente importante. Obrigado.